Boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje me ocorreu algo. Primeiro eu quero cumprimentar a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje me ocorreu algo que eu fiquei pensando a respeito do heliocentrismo, teoria da evolução, Big Bang. Lógico que eu recebi alguns comentários aí no vídeo, nos vídeos que eu fiz, de uma pessoa falando, não, porque as escrituras, o Altíssimo e tal, supostamente defendendo as escrituras e defendendo o heliocentrismo. O sistema de adoração ao Sol, que levou esse nome de sistema solar. Só que a questão é o seguinte: aquele que diz que crê na escritura, ele não pode aceitar o sistema heliocêntrico, o heliocentrismo, adoração aos astros. Por quê? Porque ela é incompatível com as escrituras sagradas. Por isso, por exemplo, a Terra supostamente gira a mais de 1.600 km por hora no modelo heliocentrista, e o sistema solar gira também mais de 500 milhões de quilômetros, se eu não me engano. É muito quilômetro, não dá para prestar atenção, porque girando muito rápido, então você quase que não dá tempo de parar o cronômetro. Mas, o que acontece? Esse sistema heliocêntrico, ele é contrário às escrituras. Porque nesse sistema heliocêntrico, existe um sistema de bolas girando em torno de bolas e adentrando espaço adentro. E para você que se diz cristão, que diz que crê nas escrituras e defende o heliocentrismo, onde que está Deus nesse sistema? Ele está correndo atrás da bola? Ele está parado? Se ele estiver parado onde está o seu trono, como a Bíblia diz, e a Terra é uma bola girando a milhões de quilômetros com o seu sistema solar, onde que Deus está? Ficou para trás? Está correndo junto? Está correndo atrás da bola? Como que é isso? Responde essa aí. Se você responder essa daí, talvez a gente consiga encaixar. Vai ser difícil, vai ser impossível encaixar nas escrituras do heliocentrismo. É impossível, porque ele é totalmente incompatível com aqueles que creem nas escrituras sagradas, que tem o nome de Bíblia, que eu não tenho problema nenhum de chamar de Bíblia, mas aquela que Paulo falava a Timóteo, que ele aprendeu desde pequeno e que pode torná-lo são. Então o que acontece? O Paulo fala aqui, Paulo fala para Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, uma coisa muito importante sobre as escrituras. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta, porque o número desses são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aliás, essa passagem nos vai colocar sempre, aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É o que acontece com os bolaterristas, né? Aprendem na escola sempre, estão aprendendo nos livros sempre, mas nunca podem chegar à verdade, que é observável, que nós estamos numa terra estável, criada por Deus. Mas vamos lá. Aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha que coisa interessante. Aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade.
E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todo será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aliás, isso é o que acontece com nós que cremos na terra plana criada por Deus, na terra segundo as Escrituras, não segundo a NASA, não segundo o pai Copérnico, né? Os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É o que acontece com a NASA. É o que acontece com os heliocentristas. Aprendem sempre, nunca pode chegar ao conhecimento da verdade, né? E perseguem aqueles que querem falar a verdade. Perseguem. Por quê? Porque não querem pautar suas vidas nas Escrituras, querem pautar suas vidas no seu próprio modo de viver. Um Deus que criou um universo que se expande, porque no heliocentrismo o universo está se expandindo, né? E se expande, que é até maior do que ele mesmo, esse universo que ele supostamente criou. E essas bolas estão girando a milhões de quilômetros, ele está aí correndo atrás, igual uma criança corre atrás de uma bola, porque ela está correndo, milhões de Deus está correndo atrás. Como funciona isso? Como funciona Deus no sistema heliocentrista? É isso que você tem que entender. Você que crê nas Escrituras, com a palavra de Deus, que aceita o verdadeiro Criador, você não pode aceitar o heliocentrismo, porque o heliocentrismo é incompatível com as Escrituras. Onde que Deus está? Onde que Deus está no heliocentrismo? Ele está correndo atrás da bola, das bolas, né? Que são as girando há tanto tempo. E segundo o heliocentrismo, essas bolas estão girando no universo adentro, sem parar. Então, supostamente, esse Deus está correndo atrás dele. E Paulo fala o quê? Homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, aprender sempre nunca pode chegar ao conhecimento da verdade, e irão de mal a pior, enganando os outros e sendo enganados propriamente. Você que crê no heliocentrismo, você foi enganado, né? Só que você continua enganando as pessoas, mas você também é enganado. É uma verdade isso aí. Nós não somos os donos da verdade. A verdade tem que ser os nossos donos. A verdade tem que ser a nossa dona, perdão. Nós não somos o dono da verdade. Nós que cremos na terra, segundo as Escrituras, temos só apontado as Escrituras para vocês. E vocês que até às vezes dizem ser conhecedores das Escrituras, me espanta muito pessoas acreditarem numa terra bola girando, com água, né, em volta, há milhões de anos, e um sol movido por um sistema solar, sendo que Gênesis 1, a Bíblia fala bem claro que Deus criou o sol no quarto dia. Me espanta muito. Me espanta muito que Deus criou o sol e a lua, as estrelas, como luminares, como pequenos luminares para a terra. E você que diz que crê nas Escrituras, você nega Jesus quando ele fala assim que as estrelas cairão do céu. O sol não dará sua luz e a lua também não. Então me espanta muito você dizer que realmente o heliocentrismo é verdade. Você que diz que crê nas Escrituras e acreditar numa terra girando é incompatível com a sua fé. Decide que lado que você vai ficar. Se do lado das Escrituras ou se do lado do mundo, cara. Esse sistema helicentrista, ele está querendo tirar o feitio de Deus da criação. Ele quer tirar do coração dos homens. Né? Esses homens aí, eles sabem como é o formato da terra, só que eles não querem que as pessoas glorifiquem a Deus. Eles não querem, a Bíblia diz que eles lutam contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, né? E eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Paulo fala aqui que são homens sem afeto natural, blasfemadores. Paulo fala dos últimos dias acontecendo isso. Então nós temos os últimos dias de hoje. O nosso problema hoje não é com aqueles que são ateus, aqueles que são
bolaterristas, são evolucionistas. Não, essas pessoas aí não creem mesmo nas escrituras, então deixa eles lá. Eles vão dar conta para Deus um dia. Estamos falando de pessoas que creem nas escrituras, supostamente creem nas escrituras, e querem adaptar o sistema solar criado por Copérnico às escrituras. Eu já vi gente falando aí, comentando no canal, que Deus falou para Moisés, mas Moisés não tinha entendimento. Aí como que Deus ia falar uma coisa que ia ser descoberta depois? Para pensar. Moisés teve comunhão com Deus. Ele ficou no monte 40 dias, 40 noites ali na presença de Deus. Aí ele foi dado a tábua dos 10 mandamentos. Aí Deus supostamente ia revelar para Moisés, segundo a ideia dessas pessoas, uma coisa que não era verdade, para depois falar para o Newton, para o Galileu Galilei, para o Copérnico, para o Lamarck. Me poupa. Deus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele, não com esse povo aí. Então você que diz que crê nas escrituras, abandona o heliocentrismo. Crê mesmo nas escrituras. Né? Ou então abandona logo as escrituras e vai para o lado do ateísmo, porque o ateísmo adora esse tipo de explicação. Porque essa explicação, na verdade, é a mais bizarra de todas, comparado até com as religiões, as falsas religiões, o Big Bang e a teoria da evolução, com o heliocentrismo, é a pior de todas as heresias, a mais fácil de ser combatida, porque ela não dá criador, não tem criador nenhum. E então, quer dizer, você vê coisas aí, o olho humano, por exemplo, faz milhões de cálculos por segundo, né? A asa de uma borboleta, um camaleão, só citando algumas coisas, a formiga. Nós vemos essas coisas engenhosamente criadas, né? com toda a sua estrutura particular, né? E, por exemplo, é lógico, isso é explicável. Os pássaros, eles pousam no fio e não tomam choque. Nós, os seres humanos, tomamos. Tem uma explicação para isso, mas só que, claro que Deus é sábio e maravilhoso. E o que acontece é que eles não morrem eletrocutados. Já a gente que criou morre. Então pense nessas coisas e analise que o melhor é ficar com as escrituras. As escrituras, você que se diz cristão, que se diz acreditar no Deus das escrituras, abandona o heliocentrismo. Ele é incompatível com as escrituras. Eu, quando foi me passada a informação da Terra plana, eu procurei para ver o que as escrituras falavam. E as escrituras realmente falam que ela é. O Sol e a Lua pararam. E saiba você que o heliocentrismo primitivo do Copérnico, o Sol nem girava. Essa doutrina foi mudando. Teve um rapaz aí que comentou, falando que a Igreja Católica perseguiu os globalistas. Não penso nisso. Por exemplo, o Cristóvão Colombo, supostamente ia provar que a Terra era uma bola, viajando dando uma volta na Terra. Mas o que aconteceu? Ele parou nas Américas, então não provou nada. Não provou nada, então tá vendo? Nas escolas ensina isso e você não para pra pensar. Ele não deu a volta, ele parou aqui, chamou o povo aqui de índio, né? E aquela baboseira toda, quem sabe, e voltou. Qual que era a intenção dele que eles ensinaram? Que o Colombo ia dar a volta no planeta para mostrar que a Terra era uma bola. Só que o que acontece? Ele parou aqui nas Américas, não deu volta em lugar nenhum. Bateu e voltou. Então essa teoria também é desmontada aí. Então abandone o heliocentrismo. O heliocentrismo não faz parte da escritura. Falando como cristão. Galileu, ele não foi perseguido. Leia um pouco da história dele até na Wikipédia, em alguns sites. Ele foi perseguido, mas não foi morto pelo catolicismo romano. É porque quem formulou essa ideia foi Copérnico, que até em certo ponto ele hesitou em publicar esse livro, porque ainda não estava pronto. Porque o heliocentrismo, ele ganhou força, quando a gente costuma dizer, com o casamento com a evolução. Justamente nessa época que a evolução surgiu, é que os livros de Galileu foram permitidos a publicação pelo catolicismo romano, como também os livros de Copérnico.
E quando veio o Big Bang, então, que é uma criação do catolicismo romano, esse indivíduo que falou que a Igreja Católica é contra o globalismo, ele não sabe de nada. O Georges Lamarck era um jesuíta, o que criou a doutrina do Big Bang. Ele não conhece nada, eu posso dizer para você, cara, você tá um pouco fora aí do planeta. Acho que seu planeta está girando muito mais rápido do que o deles. Porque isso é informação histórica, passada até do site do sistema mundial aí, em qualquer livro. Só você parar para pensar que, para você que não sabe, Giordano Bruno foi perseguido pelo catolicismo romano, ele era também um padre, mas ele não foi morto por causa das suas ideias. Ele foi morto porque ele aderiu a outros, supostamente a outros pensamentos religiosos, né, meio assim contraditórios com o catolicismo. E o Giordano Bruno foi morto e o Galileu não foi morto não. Ele era católico e morreu católico. E bancado pelo catolicismo, diga-se de passagem. Então, continuando aqui, o catolicismo é totalmente globalista e o Papa, esse Papa agora, ele confirmou com todas as letras que a evolução é bíblica. Então isso aí que você está falando sobre a Igreja Católica que perseguiu os globalistas, entre aspas, é mentira. Uma mentira, porque nunca perseguiu. Aliás, eles são um dos maiores pregadores do globalismo. Pode acessar o vídeo aí no YouTube, um documentário chamado Os Filhos de Galileu. Você vai ver que os maiores, supostamente, né, observatórios estão no poder do catolicismo romano dos jesuítas. Então Paulo continua. Os homens maus, versículo 3 do capítulo 3, 2 Timóteo, enganadores, irão de mal a pior, enganando-se enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra, para toda boa obra. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que Timóteo conhece desde a meninice as sagradas escrituras. Paulo está falando para Timóteo aqui, olha, tá vendo? O Antigo Testamento tem na mão, e também o Novo. Não como a gente tem hoje, porque naquela época não existia gráfico. Então, antes que alguém coloque um comentário aí, então, entenda. Mas eles tinham toda a Escritura Sagrada. Paulo fala o quê? Que as Sagradas Escrituras podem fazer o homem sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então, o conhecimento do formato da Terra, de como Deus criou a Terra, nos leva mais perto do Criador. Nos leva a ter um compromisso com o Criador. Um sistema heliocêntrico não tem compromisso, porque é um Deus que até supostamente distante, né? Está muito longe, está se afastando cada vez mais, ou então está correndo atrás dessa bola aí. E Paulo fala que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Toda a Escritura, ele está falando das Escrituras Sagradas. Se ela é divinamente inspirada, ela foi inspirada por Deus. Isso consta com Gênesis. É proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Essas são as Escrituras. Para que o nome de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, você que crê no heliocentrismo e supostamente crê nas Escrituras, abandona um dos dois. Eu estou dando um conselho para você prático. Os dois são incompatíveis. Os dois não se batem. É fato, porque no sistema heliocêntrico, a Terra, lógico, você vai falar, isso aí é a doutrina do Big Bang. Pare e pense. O Big Bang é uma criação do heliocentrismo. É onde chegou a ideia do heliocentrismo. É uma ideia de começo do heliocentrismo. Quando o Big Bang foi criado, a teoria do Big Bang, e foi expandida no mundo, ela validou o pensamento do heliocentrismo. Então os dois estão intimamente ligados, também com a evolução. Então, por isso que eu costumo dizer que foi o casamento
o casamento de Hollywood ali, né? Que Hollywood fez, né? É na Igreja do Sagrado Coração do Copérnico, que é na NASA, que foi esse casamento que deu origem a toda essa bizarrice, esse universo se expandindo e girando a bilhões de quilômetros. Fora que, supostamente nessa galáxia que a gente está, girando a mais de 500 milhões de quilômetros por hora, ainda tem a outra galáxia que está onde a gente está dentro, que está girando também. Então Deus dessas pessoas que querem colocar as escrituras em pé de igualdade com o heliocentrismo, está girando, correndo atrás, porque ó, que senão ele não vai conseguir alcançar, está girando muito rápido. Então o que eu quero dizer para você, cristão, que ainda acredita no heliocentrismo, abandone essa ideia. Volte para Deus, toda a escritura divinamente inspirada, para nos ensinar, para nos... Só a Bíblia é essencial para a gente aprender. As escrituras é o livro mais antigo do mundo. Todos os outros escritos religiosos, né, e de qualquer outra religião, seita, e descobertas humanas, eles param ali na construção da Torre de Babel, naquela região ali da Mesopotâmia. E o Gênesis e a Bíblia vai além, vai antes. Ela mostra a história antes da história que o homem conhece. E relatada por pessoas que viveram essa história. Que é o caso de Noé, que viveu com Lameque, seu pai, viveu com Matusalém, os seus filhos Sem, Cão e Jafé, Sem principalmente, que é da linhagem de Abraão. Para aqueles que não sabem, quando Sem morreu, quando Noé morreu, Abraão tinha 58 anos de idade. Pega as escrituras e faça, e leia ela. Isso não é cálculo feito em... É só, a própria Bíblia mostra isso, né? E Sem ainda, para você ter uma ideia, Sem viveu 500 anos depois que saiu da arca, Sem, o filho de Noé, que da onde é a linhagem de Abraão. Sem ainda conviveu com Isaac e Jacó durante 68 anos. Abraão morreu e Sem continuou vivo. Então, olha, 68 anos de idade é muito ano de idade. Se não me falha a memória, são 58 anos que Abraão viveu com Noé e Isaac e Jacó. Perdão. Isaac conviveu com Sem, não chegou a conhecer Noé, mas conviveu com Sem, que conheceu Matusalém, que conheceu o seu avô Lameque, que conheceu e viveu com seu pai, viveu com essas pessoas que viveram antes do dilúvio. Ele viveu antes do dilúvio, 100 anos. Então, os relatos bíblicos são exatos. Eles são passados de pessoas que viveram desde Adão. Por isso que a Bíblia deixa bem claro as genealogias. Não está ali para fazer número. A genealogia primeiro também é para mostrar que Deus é fiel na sua palavra, em permanecer, que ela permanecer por gerações e gerações, porque as pessoas que viveram vão passando. Então você que quer colocar as escrituras, se diz aí o crente, o que busca o conhecimento de Deus, abandona o heliocentrismo então, porque no sistema heliocêntrico, como nós falamos, o Sol é que gerou vida na Terra, né? E no sistema heliocêntrico foi uma explosão que gerou vida na Terra. Então o universo era extremamente quente na visão heliocêntrica e foi esfriando. As escrituras falam o contrário. No primeiro dia que Deus criou a terra e os céus, no princípio, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a terra era submersa nas águas, como Pedro falou, não como querem os heliocentristas. Então por isso que você que crê nas escrituras, é necessário que você creia que Deus falou para Moisés aqui e que essas pessoas também passaram o conhecimento e Deus confirmou para Moisés. Porque o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, mas Moisés é da família de Sem, que foi uma pessoa que viveu antes do dilúvio e por consequência de Adão. Por consequência de Sete, que foi a linhagem que Deus permaneceu pela misericórdia dele. Então no sistema heliocêntrico, o Sol dá vida. O Sol gera vida na Terra. No sistema bíblico e verdadeiro, o Sol é criado apenas no quarto dia. O Sol ele foi criado depois das plantas, depois das árvores, né? Ele foi criado um dia depois. Primeiro a terra foi tirada das águas,
Depois Deus jogou águas lá acima do firmamento, águas que estão abaixo aqui onde nós estamos, né? Tem um abismo que nós estamos submersos nele. Nada se encaixa ao heliocentrismo com as escrituras. Então, o heliocentrismo, ou você aceita ele como verdade, ou você aceita a Bíblia, né? Para que você possa ser sábio, como Paulo falou, e bem instruído nas escrituras. Já vou adiantando aos irmãos que eu não pretendo ficar respondendo comentários ofensivos de ninguém, porque ao cristão não convém ser contencioso, né? Então, desde já eu vou agradecendo por aquelas pessoas que têm visto os nossos vídeos pela misericórdia de Deus, e vou dizendo que a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, né? Que às vezes você pensa que falar a verdade, se as pessoas não aceitarem ela, você não fez a vontade de Deus. Fez sim, porque a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, não é perfume de vida para aqueles que se salvam, e cheiro de morte naqueles que se perdem. Vou estar lendo aqui para os irmãos, para que os irmãos tenham consciência que, ainda que você fale sobre o Deus Criador dos céus e da terra, e as pessoas não aceitem, não tenha problema, já foi pregada a palavra de Deus. Paulo fala aqui na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 em diante. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, os que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus na presença de Deus. Então, nós que pregamos a verdade bíblica sobre Deus, o Criador, porque é muito importante, porque uma vez que Deus criou o mundo e o relato de Gênesis é exato, a queda do homem se deu ali, no Jardim do Éden, e a necessidade de um Salvador que veio na pessoa do Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, aqui na Terra, qual nós acreditamos e somos salvos pela fé. Se você remove a criação e a verdade do Gênesis, fica sem sentido um Salvador, né? Fica sem precisar e sem ter como explicar um Salvador para uma coisa que supostamente não aconteceu, como eles não querem. Eles querem que não seja. Então, como Paulo disse, somos o bom, ele nos faz triunfar e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em todo lugar, através da nossa vida. Nós que falamos do Deus Criador, nós que falamos da terra que ele criou para que nós vivêssemos aqui, que para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, se você aceita a palavra por aqueles que falam, não é nós, eu, ou o irmão que está pregando sobre a terra, não, nós que pregamos a palavra, Paulo está falando aqui, nós que somos servos de Deus. Nós só somos o anunciador da palavra. Nós defendemos as Escrituras e anunciamos, ela que faz o efeito. Se você aceita, você, assim como foi pregado para nós, e nós aceitamos, como é pregado para outras pessoas, elas não aceitam, de qualquer jeito a obra de Deus foi feita. Então eu agradeço muito a Deus pelo conhecimento e por pessoas que o Senhor nos ajudou nesses últimos dias aí, nos esclarecendo mais sobre a sua, abrindo nossos olhos, Deus usando, para que a gente veja enxergar o Deus Criador, que é incompatível com o Criador do heliocentrismo, que está correndo atrás de uma bola girando. Deus abençoe, em nome de Jesus, e boa noite, boa tarde, bom dia para todos.